Então, iniciamos com aquele momento de introspecção, nos conectando com o momento presente. Nós temos o privilégio de sentar e estudar uma tradição tão preciosa, com ensinamentos tão profundos que podem nos beneficiar e nos ajudar a beneficiar inumeráveis seres em um caminho de liberação e iluminação individual e coletiva. Então, com esse senso de respeito e gratidão, nós nos concentramos no momento presente, prestamos atenção em nossa respiração, em nosso corpo. O livro A Fuga dos Monges Bon conta a história de três monges importantes na tradição do Yolgun Drumbon tibetano e tem se focado bastante em um dos mestres, e é o mestre com o qual nós, aqui da Sangha no Brasil, temos uma conexão direta, pelo fato de ser o principal professor do nosso professor Tenzin Wangyal Rinpoche. Os dois estão sempre aqui, atrás de nossa tela. Este ciclo de estudos é em comemoração e é dedicado aos 100 anos de Aung Tsin Rinpoche. Este estudo também foi fortemente estimulado por Geshe Dema, nosso querido professor de Cho, que está conosco todas as terças-feiras e que estará conosco daqui a pouco. Então nós temos aí toda uma linhagem muito sólida nos amparando nesse processo de conhecimento. Nós podemos fazer uma prática de Guru Yoga e eu tenho sugerido que nós façamos essa prática visualizando Yongtsin Tsin Rinpoche, é o mestre principal da tradição, principal mestre vivo da tradição, no sentido que ele é o detentor de inúmeras linhagens, Dzogchen, Tantra, do próprio Sutra do Bom, embora essa visualização esteja sendo proposta a partir da imagem, da figura de Aung Tsin Rinpoche, a gente entende que não há separação entre, entre os seres. No final, né, não há nenhuma separação entre nós, e particularmente não há uma separação, uma distinção entre os Budas, entre os mestres, entre os seres iluminados. Então nós podemos visualizar que Aung Tsin Rinpoche, neste momento, ele é a união de toda a sabedoria, de todos os mestres, de todos os Budas que nos ajudam neste caminho de liberação, iluminação, de autorrealização. Então, independentemente da tradição, de quem estiver nos acompanhando agora, imagine que Yongtsin Rinpoche, nesta imagem que está aqui atrás, representa essa união de todos os mestres, do seu mestre. Com ele à nossa frente, nós prestamos atenção no nosso corpo e sentimos, imaginamos que da testa de Yongtsin Rinpoche vem uma luz branca até a nossa testa, entrando pela coroa de nossa cabeça, e essa luz branca traz o empoderamento do corpo iluminado, traz as bênçãos, as energias do corpo iluminado. O nosso corpo, por meio desta linhagem, dessas bênçãos, dessa transmissão, desse empoderamento, ele se torna iluminado. Nós reconhecemos, ou pelo menos rezamos, para que possamos reconhecer o nosso corpo aqui e agora como iluminado, para conectar ainda mais profundamente com essa luz branca. Nós podemos sentir a quietude do nosso corpo. Nós podemos perceber que o nosso corpo
ele representa ou pode representar a imobilidade, a completa imobilidade, a quietude. Nos conectamos com essa quietude, respiramos e descansamos nessa quietude do corpo. Agora nós podemos visualizar que da garganta de Aung San Rinpoche vem uma luz vermelha que traz o empoderamento, as bênçãos, a energia da fala iluminada, da energia que está em nosso corpo e que se expressa como vibração, inclusive a vibração da nossa voz. E esse corpo sutil, essa vibração, essa energia representada por nossa fala se torna iluminada também. Nós nos abrimos para receber essas bênçãos e podemos descansar nessa luz vermelha que chega até a nossa garganta e na garganta de todos os seres. Toda a fala, toda a energia se torna iluminada. Podemos prestar atenção na quietude, aliás, no silêncio da fala, no silêncio da nossa voz. Podemos descansar, repousar nesse silêncio. Agora, por fim, nós nos abrimos para receber o empoderamento da própria mente iluminada, que vem por meio de bênçãos e energias que saem do coração de Aung San Rinpoche na forma de uma luz azul e chega até o nosso coração. E instantaneamente nós reconhecemos ou suplicamos para que possamos reconhecer a nossa própria mente aqui e agora e a mente de todos os seres como completamente iluminada. Abrimos o coração, respiramos no coração e descansamos no coração. E a conexão, ela se torna mais profunda quando nós nos conectamos com a espaciosidade da mente. Quando nós nos conectamos com essa experiência de perceber que os pensamentos, as emoções surgem e permanecem e passam em um grande e expansivo espaço que está sempre presente. Esse espaço é base de tudo, é base do surgimento, da permanência e da cessação de tudo. Essa é a nossa mente iluminada, esse espaço. E a luz azul que vem do coração do Rinpoche, que é o nosso coração, torna essa experiência ainda mais profunda e assim, sob o refúgio do corpo, da fala e da mente iluminada, nós começamos a nossa prática, o nosso estudo, intencionando que possamos ter o melhor entendimento do texto e que possamos nos motivar para a prática e assim beneficiar todos os seres.
Esse é o grande propósito do praticante. Compartilhar aqui o arquivo. Então, estão vendo a tela? Ah, capítulo 3 aqui? Sim, Sim? Obrigado, sim. Cris. Então, nós terminamos o capítulo 2 na semana passada, seguindo a história ainda da juventude, né, da adolescência do Yongtse Rinpoche, onde, quando ele, após se mostrar desde novo um exímio artista, seguindo a tradição de sua família, um pintor de tancas e imagens sagradas, ele, após fazer um trabalho de vários anos, de 3 anos, em um mosteiro chamado Yongun Drulin, ele resolve ficar lá e começar os seus estudos como monge. Inicialmente, os seus tios tiveram uma resistência, um dos seus tios especial, né, trouxe aí uma resistência, mas ele foi muito determinado e sua família, sua mãe, ao final, todos os apoiaram, os apoiou para que ele pudesse seguir nos estudos, né, em sua formação como monge. E começamos então o capítulo 3 com essa passagem que diz: Os olhos alegres do Tenzin, de 19 anos, espreitavam de um rosto redondo e jovial. Seu sorriso cativante, um sorriso que até hoje é característica do Yongtse Rinpoche, né? Seu sorriso cativante disfarçava uma determinação granítica, igualada apenas por seu voraz apetite por aprendizado. Enquanto outros monges dormiam, Tenzin lia à luz de velas, devorando todo o cânone do bom. 180 textos atribuídos ao fundador do bom, Tompa Shenrab. Sua paixão pelo aprendizado dependia de seus próprios esforços, mesmo sendo um monge em um dos mosteiros mais reverenciados do bom. Cada monge novato em Yongundrulin era designado ao monge mais velho que servia como conselheiro, mas não dava instrução formal. O conselheiro de Tenzin, um monge idoso chamado Gyal Shok, reconheceu as habilidades excepcionais de seu pupilo. Ali estava um estudante digno de estudar sob um dos maiores mestres de seu tempo, Gangro Sutrin Gyaltsen Rinpoche. Tenzin abraçou a ideia com entusiasmo, mas Gyalchok, esse mestre, deixou claro que seria necessário mais do que entusiasmo para convencer Gangro Rinpoche, que é esse grande mestre, né? Então era o tutor dele que estava indicando esse mestre, e que precisaria mais do que entusiasmo para convencer Gangro Rinpoche a aceitá-lo como estudante. Havia alguns problemas. O primeiro, sendo que Gangro Rinpoche vivia em uma caverna a centenas de quilômetros de distância, na margem do remoto lago Jurutsu, no severo planalto de Shangtang. Chegar lá significaria uma longa caminhada através de uma paisagem notariamente inóspita. Além disso, Gangro Rinpoche havia se recusado a aceitar estudantes desde que se aposentou após 18 anos em Ugundrulin e se retirou para sua caverna. Ao buscar a solidão em uma caverna, Gangro Rinpoche estava seguindo uma tradição comum aos homens santos nas religiões orientais. Uma caverna proporciona o isolamento propício à meditação, que pode levar à realização da mente pura e assim à iluminação. Gangro Rinpoche
Havia recusado todas as súplicas de estudantes nos 8 anos desde que se aposentou para a caverna, e parecia absurdo que ele mudaria de ideia por este jovem monge obstinado. Tenzin sabia que a rejeição provavelmente o aguardava ao final da longa e difícil jornada que precisaria fazer para encontrar Gangro Rinpoche. Enquanto ponderava o problema, foi abordado por um monge que havia supervisionado a construção de um pequeno templo de aldeia na região do Lago Namtsu, perto da caverna de Gangro Rinpoche. Com mais de 740 milhas quadradas, o Lago Namtsu é o maior lago do Tibete. Peregrinos devotos atravessam o gelo durante o inverno para um retiro espiritual em uma das 3 ilhas desabitadas do lago, com provisões suficientes para durar durante o curto verão. Eles permaneciam nas ilhas depois que o gelo derretia, impossibilitando de sair até que o lago congelasse novamente. O governo chinês viria a proibir esta prática. A noroeste do lago Namtsu, próximo ao novo templo da aldeia, encontrava-se a caverna de Gangro Rinpoche, na margem do muito menor lago Jurutsu. O monge, ciente de que Tenzin era um membro da famosa família Dongdo, pediu-lhe para pintar cenas religiosas nas paredes do novo templo. Tenzin recusou, pois queria se concentrar em seus estudos, mas o monge continuou insistindo até que finalmente ocorreu a Tenzin que isso poderia ser uma maneira de se tornar estudante de Gangro Rinpoche. Ele fez um acordo com o monge. Pintaria o templo se o monge o ajudasse a convencer Gangro Rinpoche a aceitá-lo como estudante. Tenzin e o monge assim começaram a longa jornada até o templo perto da caverna de Gangro Rinpoche. O Lago Jurutsu é um dos milhares de lagos espalhados pelo planalto de Shantan, a parte mais alta e menos habitada do Tibete. Os lagos dividem vastas planícies cortadas por elevadas cadeias de montanhas e fornecem pontos de referência para viajantes em uma paisagem tão imensa que ameaça engoli-los. Ao longo de milhares de anos, os lagos também serviam como destinos para homens e mulheres santos que buscavam solidão espiritual. Milhares de cavernas de meditação pontilham a paisagem tibetana, mas aquelas próximas aos lagos sagrados oferecem uma camada adicional de espiritualidade. As cavernas variavam de salas elaboradamente talhadas com estupas ou monumentos sagrados, erguidos no interior, a meros buracos na encosta da montanha. Entre o mosteiro de Yongundrungnin e o lago Jurutsu, havia 300 milhas de terreno áspero e desolado. Tenzin e o monge seguiram para o norte, acompanhando um vale de rio que cortava o amplo emaranhado de montanhas ao largo da borda do planalto de Shantan. Eles seguiram o vale através de um passo que se abria para o alto planalto, uma vasta planície de cascalho e areia onde ventos com força de tempestade varriam todas as tardes, forçando-os a buscar refúgio atrás de pedregulhos ou em ravinas. O verão durava apenas algumas semanas no Shantan e a temperatura podia cair para 40 graus abaixo de zero no inverno. Eles caminharam pesadamente através de vastas planícies e avançaram com dificuldade sobre montanhas, trocando chinelos de couro por botas com canos de lã até os joelhos, costurados a solas de couro.
Os dois caminharam por dias seguidos, sem ver outra pessoa. À noite, eram protegidos do frio por suas pesadas tubas de lã, a vestimenta tradicional tibetana que chega até o chão e é amarrada na cintura com um cinto de tecido. A tuba não tem bolsos, mas a dobra acima do cinto cria um amplo espaço para pertences pessoais. Aqui, Tenzin guardava um saco de tsampa. As mangas da tuba se estendem vários centímetros além das pontas dos dedos para proteger as mãos. Quem a veste pode deitar-se no chão e enrolar-se dentro dela, convertendo a tuba em um saco de dormir. Olha que interessante, nós vemos, né, as tubas nas práticas tradicionais, tem uma função espiritual, mas tem uma função muito prática para quem precisava se proteger de 40 graus abaixo de zero de frio, né? Os dois monges caminharam por quase 3 semanas antes de chegar ao pequeno templo que servia à escassa população nômade. Tenzin pôs-se a trabalhar durante os primeiros dias de verão, pintando imagens de divindades sentadas e bordas de desenhos estilizados em vermelho, azul, amarelo e verde brilhantes. Ocasionalmente, ele lembrava o monge que o havia acompanhado sobre o acordo deles, apenas para ser informado de que o tempo ainda não estava maduro para uma visita ao mestre. Isso continuou por quase um ano, até que finalmente Tenzin decidiu que precisava agir por conta própria. Ele havia se familiarizado com um aldeão que levava comida para a caverna de Gangro Rinpoche, e o homem concordou em permitir que Tenzin o acompanhasse. E a gente vai percebendo, né, esse perfil psicológico do Yongtse Rinpoche, que desde pequeno foi muito autônomo, muito proativo na sua busca por conhecimento. Eles caminharam até chegarem a uma baixa elevação em um promontório que se projetava em um lago. O que seria um promontório? Eu não vi esse texto antes, essa parte antes. Uma península, né? Então eles caminharam até chegar a uma baixa elevação em um promontório, uma península que se projetava em um lago. Era o Lago Jurutsu, observado pelo sagrado Monte Ponce. Os tibetanos acreditam que a montanha e o lago estão espiritualmente unidos, como marido e mulher. Então é aquilo que nós conversamos na semana passada. Para os tibetanos e particularmente para o xamanismo bom, a natureza ela é mesmo é vida, né? A montanha é vida, o lago é vida. O lago e a montanha são consortes, né? São marido e mulher. A montanha desapareceu de vista enquanto eles caminhavam atrás da elevação no lado distante do promontório. Seguiam, seguiram o caminho desgastado por ovelhas e cabras ao longo da margem do lago de superfície espelhada. O céu azul refletido em sua superfície cintilante. Marmotas colocavam suas cabeças para fora de buracos entre as rochas, e uma águia de cauda branca flutuava alto no vento. Perto do final do promontório, Tenzin avistou a caverna, sua entrada se misturando tão bem à elevação que teria sido difícil encontrá-la se não fosse as linhas de bandeiras de oração tremulando ao vento. Eu fiquei curioso aqui para conhecer, nem que seja por fotos, né, este lago e esta montanha. A gente está dando muita tarefa para a Lina. Vamos ver se alguns dos colegas, uma das colegas que estão aqui conosco, participando das terças-feiras, não gostaria de fazer uma pesquisa, tentar encontrar, então, alguma foto desse lago Jurutsu e desse Monte Ponce lá no Tibete, para a gente, né, conseguir visualizar
o que é essa paisagem onde estava essa caverna do que parece, né, vir a ser o mestre do Yongtse Rinpoche. Fica aí uma sugestão. Mas tenho certeza que se também não encontrarmos, a Lina pode ajudar a encontrar, a gente pode pesquisar. Pra- a sugestão é para tornar aqui o nosso estudo mais interativo, também mais participativo, né? Então, aí ele encontra a caverna. Ele pisou em uma curta escadaria de pedra que levava a dois terraços de pedra construídos em níveis. Ele parou por um momento no primeiro terraço que formava um pátio com vista para o lago. Tenzin podia ver pequenos nichos na face da rocha que continham as cinzas de fogo cerimoniais queimados diariamente como oferendas aos seres iluminados, por bênção e bom tempo. Pinturas de letras caligráficas únicas representando sons sagrados adornavam a face da rocha perto da entrada da caverna. Ele subiu os 10 degraus até o próximo terraço, onde paredes de pedras na altura dos joelhos cercavam um pátio menor. Do outro lado do pátio, ele viu uma projeção sobre a borda do terraço, uma fenda na saliência que servia como privada. Janelas de vidro e uma porta haviam sido instaladas com pedra e argamassa nas aberturas da caverna. Tenzin levantou a mão para bater, então pausou. Seu coração palpitava. Dúvidas lotavam seus pensamentos. Teria ele caminhado centenas de milhas por nada? Talvez os pessimistas estivessem certos e ele estivesse em uma missão imprudente. Ele afastou esses pensamentos. Era tarde demais para hesitar. Ele bateu. Após alguns longos momentos, a porta se abriu, revelando o homem idoso em vestes de monge gastas. Tenzin afundou no chão em total prostração. Então se levantou para se apresentar e se oferecer como estudante. Gangro Rinpoche deixou claro de maneira gentil que não estava interessado. Incapaz de disfarçar sua decepção, Tenzin chorou abertamente. Ele se curvou em reconhecimento e recuou para o templo perto do lago Namptsu. Ele sentiu profundamente a rejeição, mas decidiu que era um contratempo, não um fracasso. Tenzin resolveu seguir um velho adágio tibetano sobre persistência. Bata 3 vezes na porta do mestre. Neste caso, o provérbio se provaria literal. Depois de alguns dias, Tenzin retornou à caverna com nômades que traziam comida para Ganguro Rinpoche. Desta vez ele implorou, explicando quão sério ele era sobre seus estudos. Não, 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 Ganguro Rinpoche lhe disse. Se eu quisesse ensinar, teria ficado em algum Drunlin e ensinado muitos. Mas como quero dedicar o resto da minha vida à prática, não quero aceitar ninguém. A decepção novamente trouxe Tenzin às lágrimas. Novamente ele retornou ao templo, determinado a persistir. Ele esperou mais alguns dias antes de retornar sozinho à caverna para a sua terceira tentativa. Dessa vez ele foi recompensado por sua persistência. Gangro Rinpoche, impressionado pela perseverança de Tenzin e desejo de conhecimento, concordou em se tornar seu mentor, em troca de Tenzin pintar imagens de 16 deusas em pequenos cartões para serem usados em rituais. Ao empregar Tenzin como pintor, Gangro Rinpoche estava habilmente se envolvendo em um engano benevolente
para evitar o ressentimento dos muitos potenciais estudantes que ele havia recusado anteriormente. O mestre disse que ele daria aulas a Tenzin enquanto ele pintava. Olha que interessante, né? Então, como o mestre havia recusado já muitos estudantes, para que esses estudantes não ficassem ressentidos, então o acordo foi esse: olha, eu sou o seu professor porque você vai pintar para mim. Tenzin passou pela entrada da caverna de 2 cômodos. O primeiro ambiente em que entrou era uma cozinha e área de trabalho com cerca de 15 pés de comprimento e 8 pés de largura, com uma saliência natural de rocha usada como bancada. O canto do teto estava enegrecido por anos de fogueiras para cozinhar. Uma parede de barro continha uma segunda porta que levava a um cômodo um pouco menor para dormir e meditar. O segundo cômodo estava decorado com tancas representando divindades bom. Contra uma parede havia um altar de barro com velas, tigelas de água e oferendas de tsampa. Um tapete no canto era usado para meditação e para dormir. 2 prateleiras de madeira fixadas com argamassa na parede continham textos sagrados bom, envoltos em tecido azul. Com a ajuda de um amigo, Tenzin construiu uma pequena cabana de pedra na margem do lago, perto da caverna. Foi realmente um trabalho muito árduo e raspei muita pele no processo. Tenzin recordou anos depois sobre como coletou argila, água e rochas para as paredes. Formar um teto apresentou um desafio, porque madeira era inexistente no Shantan. Ele disse: para fazer o teto, fomos em volta dos acampamentos nômades procurando por esqueletos de cavalo e outros animais, e coletamos as costelas e preenchemos os espaços com argila, disse Tenzin. Nunca chovia, então isso não era um problema. Nômades apareciam ocasionalmente, trazendo oferendas de tsampa, manteiga de iaque, queijo e carne, ganhando mérito espiritual ao fazê-lo. A comida era apenas para Gangro Rinpoche e era pouca demais para compartilhar. Tenzin sobrevivia pintando imagens e formando mandalas de areia para um pequeno mosteiro do outro lago, em troca de comida. Então a gente vê como a pintura foi desde o início muito determinante, né, para o Yongtse Rinpoche, para a sobrevivência dele mesmo. Ele conseguiu ser aceito pelo professor em troca de pintura, ele fazia pintura em troca de comida. Tanto Tenzin quanto Gangro Rinpoche completaram retiros de escuridão de 49 dias. Olha só, então já desde o início, né, Yongtse Rinpoche ele já estava nos ensinamentos de Dzogchen, né, onde tem a prática do retiro no escuro. E ele completou de 49 dias, ainda lá com o primeiro mestre dele, né? Isolados de qualquer luz dentro da cabana de pedra, eles encontraram uma escuridão propícia para visões que reconheciam como autogeradas, uma parte do currículo de treinamento mental bom. Enquanto Tenzin estava em retiro na escuridão, retiro no escuro, Gangro Rinpoche sentava-se do lado de fora da cabana e ensinava poesia, corrigindo oralmente as composições de Tenzin. Tenzin passou 4 anos na caverna em meditação e estudo com Gangro Rinpoche, aprendendo gramática, poesia, sânscrito, cosmologia, liturgias, rituais e a doutrina do bom. Ele aprendeu como construir uma mandala de areia multicolorida e como tecer fios sagrados em uma estrutura de madeira em forma de estrela, a Nanka, né? Ou Nanka, usada para harmonizar a energia do indivíduo com o universo.
sei se vocês já viram a Nanka, né? É uma espécie de uma mandalinha feita de lã e em gravetos. O mestre ele ensinou cantos rituais e as 9 práticas preliminares de Dzogchen, considerado um caminho direto para a iluminação. Ele realizou 900 mil prostrações durante sua estadia. Então, nós que estamos fazendo o número, nós fazemos 900 mil acumulações considerando todas as práticas, né? Kuru Yoga, os mantras, a prostração. Mas no nosso caso aqui, nós fazemos 100 mil prostração. Ali ele já fez 900 mil só de prostração. Gangro Rinpoche aconselhou Tenzin a aprender tudo em vez de escolher apenas os assuntos que lhes interessavam. Se você não o fizer, disse ele, um dia você pode se encontrar precisando de tal conhecimento e lamentar ter limitado seu estudo. Olha que generoso, né? Então, esse Gangro Rinpoche foi realmente assim, um grande mestre de vida. Não ensinou só a doutrina do bom, ensinou, como a gente já viu lá, né, sânscrito, ensinou, enfim, conhecimentos fundamentais aí para toda a vida do Yongtse Rinpoche. E ele disse, o mestre, se você acabar você mesmo com cabelos brancos, um velho, um velho cercado por muitas crianças ou jovens, tentando ensiná-los, você não sabe. Ele disse a Tenzin, o fato de ensinar a geração mais jovem pode um dia cair sobre ele. Ah, ele está dizendo, você não sabe se um dia você vai ser um mestre de cabelo branco ensinando crianças e jovens, né? E foi justamente isso que ele se tornou, né? O fardo de ensinar a geração mais jovem pode um dia cair sobre ele. Tenzin seguiu o conselho de seu mestre e se esforçou para aprender cada ritual e oração que Gangro Rinpoche poderia lhe ensinar. A sabedoria da orientação de seu mestre se tornaria aparente quase 2 décadas depois. A vida na caverna não era só meditação e estudo. Visitantes, visitantes eram frequentes, alguns trazendo comida para o mestre, outros buscando bênçãos ou uma visão do famoso homem santo. Até budistas locais passavam pela caverna para receber as bênçãos do mestre. Aqui falando dos budistas das escolas do budismo indiano, né, do budismo indiano que está no Tibete, né, das escolas Nyingma, Gelugpa. Então, até esses budistas, né, iam até o mestre, que é o budismo bom, né, que é um bompo, para receber as bênçãos. Tenzin fez várias viagens longas e extenuantes à Lhasa para vender manteiga que recebia como pagamento por sua arte. Uma jornada de quase 200 milhas. Então, ali nesse momento, ele já fazia viagem à capital do Tibete, né, para fazer pinturas. Ele usou o rendimento para comprar textos religiosos. Tenzin caiu facilmente em uma rotina de estudo, meditação e prática, enquanto absorvia cada pedaço do conhecimento que podia extrair do mestre. Ele se sentia nascido para uma vida de meditação claustral, né, uma vida no mosteiro, né, ou nas cavernas, no claustro, e não conseguia imaginar outra vida. Sua vida tomou um rumo inesperado quando um dos muitos visitantes trouxe a notícia de que o abade de Yongundrolin estava planejando uma viagem para a cidade natal de Tenzin. A notícia acendeu memórias carinhosas da infância de Tenzin sobre sua vida com seu tio monge no monastério de Tengshin. Ele decidiu que era hora de retornar a Kham. Sua intenção era estabelecer residência em um eremitério lá e passar o resto de sua vida em prática espiritual isolada. Ele queria levar os escritos de Gangro Rinpoche com ele, mas como não podia levar os únicos manuscritos existentes, começou a copiar laboriosamente cada volume. Gangro Rinpoche inicialmente não fez nenhum comentário a saber que o seu pupilo pretendia retornar a Khan.
Conforme se aproximava o momento da partida de Tenzin, o mestre finalmente expressou sua oposição. Quando você veio aqui pela primeira vez, disse ele, eu estava aqui há 8 anos e não havia aceitado ninguém como discípulo. Se você voltar para casa agora, tudo o que aprendeu terá sido desperdiçado. Pensei que tinha encontrado em você alguém para quem eu poderia transmitir todo o meu conhecimento. Mas se você for agora, isso não será possível. Você deve ir para Menri e continuar seus estudos. Menri é o principal mosteiro do Bon, que naquele momento ainda existia no Tibete, né? E o mestre dele disse: Bom, não volte para casa, vai estudar no monastério Menri. Seu mentor explicou que sua educação religiosa estaria incompleta sem os rigores de estudar para o diploma de Geshe, o estudo formal, que é aquele grau de doutor, né, o grau de doutorado que seria equivalente, aqui o que o texto está justamente falando, né, o equivalente a um doutorado em divindade, obtido de um mosteiro respeitável. Ele instou êxtase, ele instou Tenzin a obter seu diploma de Geshe no principal mosteiro do Bon, o já referido monastério Menri. Vou encerrar aqui, a gente avançou bastante e a gente precisa aí de um tempinho para preparar a prática de Choikun Shidema. Na semana que vem nós continuamos então para saber o que ele vai fazer, né? Será que ele vai para a casa da família, lá para a região de Cão, ou será que ele vai para o monastério? Na verdade, a gente já sabe, né? A gente já sabe que ele vai se tornar um grande professor, um grande Geshe. Ele vai formar, inclusive, inúmeros outros Geshes. Terminamos aqui em 1 de 2025. Então é isso. Não sei se alguém gostaria de Boa comentar noite. algo. Eu gostaria que a Petra, ela compartilhe algumas imagens que você pediu para pesquisar. Ah, que maravilha. Obrigado, Petra. Vamos ver. Ah, será que eu consigo? Olha que lindo. Então, esse é o lago. Como se É, chama o lago você mesmo? consegue baixar e compartilhar para todo mundo ver? Consigo sim. Petra, por favor, se você estiver nos ouvindo aí é, pela Lina, coloque o nome da, do lago e confirme, por favor, se a montanha é aquela montanha que seria o consorte do lago, né? Um minutinho aqui. Dashboard. Só um detalhe. Nessa Sim, localidade aí do Shantung, que é como se fosse esse alto, esse cimo, como se fosse uma cordilheira. Ela fica entre o Nepal, o Butão e o Tibete. É como se fosse uma cordilheira há uma de três cordilheira, partes. uma cadeia de montanhas, né? Uma cadeia de montanhas, isso. E essa cadeia de montanha é que essa deidade que é deificada, né? Como o consorte, o marido, como está lá no texto do lago. Eu vou dar uma pesquisada mais. Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui como eu compartilho. Aliás, onde está salvo? É verdade, André, tem que compartilhar aqui, porque quem for assistir pelo YouTube não vai conseguir ter acesso à imagem, né, que a Petra compartilhou.
está aqui, mas está bem pequenininho. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar ampliar. Ah, amplia, fica pequeno ainda. Bom, mas dá para ter uma ideia. Conseguem ver ou não? Consegue, Andréia? Conseguimos, Felipe? Sim. conseguimos. Conseguia, né? Então, só para registrar aqui, este é o lago. Deixa eu pegar o nome do lago aqui certinho. Lago Jurutsu. É o Lago Jurutsu. E o Felipe vai confirmar se a cordilheira ali, a montanha, é essa montanha que ao final era a montanha onde estava a caverna do mestre do Yongtse Rinpoche, né? Bom, confesso que por um momento eu achei que o Yongtse Rinpoche não ia conseguir a, a aceitação do mestre. O mestre recusou duas vezes, né? Mas então a gente aprendeu aqui um ditado tibetano que pode ser efetivo. Quando a gente quer algo, a gente tem que pedir três vezes. Não dá para desistir tão facilmente. Então é isso. Obrigado, colegas. Espero que a gente possa se encontrar daqui a pouquinho na prática de Cho, com o Yashidema, e que a gente se encontre nas próximas terças-feiras aí para seguir neste estudo deste livro tão interessante, tão bonito. Sim. Obrigada, Obrigada. Tiago. Obrigada, e assim seja. Obrigado, Tiago. Boa Obrigado a noite a todos. vocês. Boa noite. Obrigada. Tchau, queridos. Muchas Um abraço. gracias. Tchau. Tchau. Muchas gracias a